Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Dessa vez nós vamos estar falando, olha aqui, O Abolição do Homem, do C.S. Lewis, uma das menores obras que ele fez, mas para mim uma das mais sensacionais obras que saíram da mão deste britânico adorável, tá certo? Então, um primeiro passo que eu gostaria de dizer para vocês é que este livro teve uma força muito grande na época, quando ele foi aplicado como uma reação ao subjetivismo educacional e ao relativismo que começou a imperar na Europa na virada do século, principalmente a partir das abordagens de Nietzsche e seu super-homem. Então, o Lewis se viu em dado momento obrigado a reagir a um livro que ele recebeu de dois professores que ele chamará de Caio e Tito, e o nome desse livro que ele acabou por forjar seria o Livro Verde, mas todos nós sabemos que o livro seria O Controle da Linguagem, uma abordagem crítica à leitura e escrita do Alec King e do M. Catley, tá certo? Você pode ver, inclusive, que o próprio título do livro ele é preocupante. O controle da linguagem, de certa forma, era alguém tentando, no momento de educar alunos e alunas pré-adolescentes à literatura inglesa, preferiram traduzir esse tipo de abordagem direta, objetiva, sobre um outro canal, que era um canal bem de manipulação, e trazer uma reflexão àquilo que não se precisa refletir, tá certo? Alguns livros eu queria indicar para vocês rapidamente, alguns livros que vão dialogar infinitamente com o Abolição do Homem do C.S. Lewis. O primeiro é esse aqui, O Admirável Mundo Novo. O que é a nova língua, se não a forma de dominação e de fazer com que os homens e mulheres de época, a sociedade de época, tivesse um comportamento tão rígido que pudesse ser manipulado e ao mesmo tempo controlado pela própria língua e as questões internas de dominação e principalmente de forjar narrativas não necessariamente reais e efetivamente comprováveis. A Aldous Huxley traz esse livro, bom papo que você vai ter com o C.S. Lewis, e eu devo trazer esse livro para a gente estar lendo quanto antes. E dois, Dostoiévski e o Milton Santos, que eles chegam a se unir em muitos momentos. O Dostoiévski justamente questionando o opróbrio racionalista da época, ele que nasceu em São Petersburgo. Inclusive, São Petersburgo é uma cidade de muita relação com o racionalismo, originada inclusive pelo sonho racionalista de Pedro o Grande. Então, Memórias do Subsolo, já falei sobre este livro aqui no canal este ano, e o outro, que é Por uma Outra Globalização, do Milton Santos, quando ele mostra que há um certo espectro de pessoas que possuem capacidade e influência nas mídias e contornam tudo aquilo que é real, distorcendo os termos midiáticos e se utilizando da mídia propriamente dita para se apoderar da sua e da minha mente no que tange aos interesses deles. Eles acabam nos levando a um certo interesse que não é nosso, mas forjando isso como real. Eu já falei sobre este livro aqui, procura lá que a gente vai gostar de conversar de novo com você, tá bom? Então, esse livro aqui ele tem uma importância tão grande que o Walter Rupp, que foi um secretário dele, no terço final da vida, acabou por entender que esta obra só era superada pela Bíblia. Exageros à parte, talvez, do Walter Rupp, ok, mas não diminui o conteúdo e o impacto que essa obra tem para nos dar. O que eu indico? É um livro difícil de se ler? Sim. Eu estou lendo esse livro pela 6ª ou 7ª vez. Por ele ser pequeno, você vai ter 79 páginas de texto propriamente dito, que são os 3 capítulos dos quais ele vai desenhar toda a ideia de contraposição a uma espécie de subjetivismo e relativismo na educação. Ok? Beleza. Mas o que você precisa amplamente se ligar é em ler primeiro o apêndice, porque existe uma questão em relação ao tal e também em relação a máximas que surgem em toda a humanidade, que você precisa estar bem amparado e ambientado com o que ele está falando aqui no apêndice,
para você voltar lá no texto e aí sim você entender efetivamente onde ele quer chegar. Não à toa ele vai criar 3 capítulos. O primeiro capítulo está falando sobre o perigo da manipulação da educação, principalmente quando das crianças, que é a formação do cidadão, a formação do homem, a formação do ser humano, tá certo? A formação da mulher, a formação do ser humano em geral. Então ele vai chamar isso de o homem sem peito, baseado inclusive numa proposta platônica. Segundo, ele vai trabalhar o conceito do caminho, que é, na verdade, gente, um capítulo que vai fazer a ligação entre o primeiro e o segundo, porque o caminho vai mostrar as transformações ao seu tempo do contexto da educação até chegar num contexto maior da ciência. E esse capítulo voltado à ciência, ou uma crítica ao cientificismo, ele é abordado a partir do título do livro, que é o Abolição do Homem. O livro verde, ele, como eu falei para vocês, o Lewis recebe esse livro em mãos e, ao observá-lo, sabendo que era um livro de literatura, e deixando claro, o Lewis tem um tripé de formação. Ele era um filólogo e, em cima da filologia, ele passou a ter elementos interessantes após a conversão. Ele é um apologeta da religião cristã, não como um processo meramente religioso, mas como meio vital do ser, aquilo que dava a ele identidade de existência. Em segundo momento, ele era um romancista maravilhoso, tanto no campo da fantasia como da ficção científica. Lembre-se aí de Nárnia, lembre-se aí de Trilogia Cósmica. E ele era um crítico literário muito qualificado. Então, isso vai fazer um contorno de um professor, como ele era em Oxford, dentro desse texto, também em 1943. As obras, esse livro que ele recebeu, que é o Livro Verde, ela é feita em 1939. O nome desse livro é Controle da Linguagem, uma abordagem crítica à leitura e escrita do Alan King e do M. Catlett. Logo o título já te dá logo um susto, né? Controle da linguagem. Que linguagem é essa? O livro é sobre literatura, o livro é sobre gramática. E a questão de Lewis é o que quer insinuar o livro ao dizer que tem um controle sobre a linguagem. A visão de Lewis, logo de cara, é que os autores tentam expressar que o sentimento pode sobrepor aquilo que é o objetivo, aquilo que faz parte, inclusive, da ordem natural humana. Então, ele põe 2 personagens que estão olhando para uma cascata. Essa cascata afeta-os de forma a um dizer que ela é bela e o outro dizer que ela é sublime. Isso quer dizer que, para nós que estamos lendo, o meu entendimento e o seu entendimento é: a cascata é muito bonita a ponto de impressionar esses 2 personagens. Só que os autores tornam esse termo para uma outra reflexão, inclusive uma reflexão, é um falso silogismo, uma mentira reflexiva. Eles dizem que aquele que disse que a cascata era bela é porque ele tinha um sentimento belo pela cascata. E aquele que diz que a cascata é sublime, ele disse isso porque ele tem um sentimento sublime da cascata. Então, isso para Lewis era muito perigoso, porque você poderia, então, ensinar ou indicar às crianças que a educação poderia negar valores objetivos para a raça humana, coisas que por si só elas são boas e ponto. Você não precisa achar que ela é boa para que ela seja boa, ela simplesmente é boa. Eu não preciso achar que algo é belo se algo é belo. Quer ver um exemplo? O pôr do sol. Quando eu olho o pôr do sol e digo que ele é belo, não necessariamente é porque eu tenho um sentimento interno que nesse momento está me tocando de forma muito bonita ou bela ou muito sublime. É porque o sol no seu pôr, ele é bonito em qualquer lugar, para qualquer raça, para qualquer ser. Então, há um objetivo máximo dentro desse contorno e que ele vai formar caráter de pessoas. Então, se eu sou altamente subjetivo e altamente tenho um sentimento relativo das coisas, Lewis se preocupava quanto a
constância dessas gerações que viriam e mostra que até então o ensino clássico trouxe à sociedade, e não apenas a sociedade ocidental, mas a sociedade mundial, a sociedade global, ele trouxe a humanidade a estar onde estava. Então, ele defende o fato de que os pilares educacionais existentes até então, passando pelos clássicos, passando pela filosofia, passando por todas as estruturas até então forjadas, foram capazes o bastante de dar à humanidade sobrevida a todas as intempéries com as quais elas viveram. Quem tinha uma ideia muito próxima a essa era Immanuel Kant, no seu imperativo categórico. Quer dizer, o imperativo categórico para Kant era o dever de toda a pessoa agir conforme os princípios dos quais considerava que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres. Ou seja, não é apenas um subjetivismo, ela é testada, amparada por uma experiência de história, uma experiência de vida, uma experiência inclusive herdada de outros que já vem trazendo justamente não só o sentimento, não só a estética, mas principalmente a ordem das coisas comprovadas na história por serem efetivamente nelas boas ou ruins. Isso não quer dizer que ali está implícito a ideia do pragmatismo. Kant, inclusive, vai falar que a moral propriamente dita não é doutrina que nos ensina a sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos para tal felicidade. Então, enquanto Lewis observa que essa educação relativista, ela dá ao sentimento um poder sobre as coisas reais, aquilo que elas são propriamente ditas, e aí com essas condições de sentimento eles acabam por deturpar aquilo que é a verdade dos fatos propriamente dito para crianças que ainda estão no seu início de vida. A educação clássica, ela pega esses sentimentos, coloca na sua mão e educa as crianças a trabalhar esses sentimentos sobre esta ordem clássica que vai dar a eles tal segurança. Eu vou pegar aqui algumas frases importantes do Lewis. Logo de cara, a dúvida que ele teve nesse sentido está logo na página 11. Ele diz o seguinte: tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção à importância de livros textos usados na escola de ensino básico. Esse é o motivo por que eu escolhi como ponto de partida dessas preleções um livro didático de língua inglesa destinado aos meninos, entre aspas, e meninas das séries finais. Então, a preocupação de Lewis é: será que o caminho da educação inglesa na década de 40 estaria efetivamente levando todas essas gerações novas a sobrepor sobre toda e qualquer problemática dentro das bases clássicas? Essa é a primeira constância. Lá aqui mais na frente, na página 28, eu fui pegando, gente, página por página para conversar algumas coisinhas com vocês. Ele fala o seguinte, olha só: e porque nossas aprovações e desaprovações são, portanto, reconhecimento de valores objetivos ou resposta de uma ordem objetiva, os estados emocionais podem estar em harmonia com a razão. Ou seja, o clássico não elimina os sentimentos e não elimina as emoções, ele simplesmente coloca sentimentos e emoções sob controle e sob equilíbrio. Quando sentimos gosto por aquilo que merece aprovação ou em desarmonia com ela, quando percebemos que deveríamos gostar de algo, mas não conseguimos fazê-lo. Nenhuma emoção é, em si mesma, um juízo nesse sentido. Todas as emoções e sentimentos são alógicas. Elas não são ilógicas, elas são alógicas. Mas elas podem ser racionais ou irracionais quando se conformam ou deixam de se conformar. Ele está botando aqui mais ou menos o seguinte: se tudo passa pelo meu sentimento para classificar o objeto, ou aquilo que eu vejo, ou a imagem que eu vejo, eu posso não mais fazer uma análise da pessoa que observa algo por si mesma. Como? Se eu olho algo que é belo, e que realmente em si é belo, como por exemplo o pôr do sol, e digo que aquilo ali não é belo, mas vejo um ato de violência e entendo que aquilo ali é belo, ou seja,
Eu olho para o pôr do sol, mas eu digo que eu não vi no pôr do sol a beleza que ele é, porque o meu sentimento não estava cheio de beleza. E eu olho para uma luta, um assassinato, uma pessoa a outra, um assassinato, e enxergo nesse assassinato aquilo como bonito, porque o meu sentimento é belo. Eu estou distorcendo as emoções e eu estou distorcendo e deformando a razão de crianças. Então a preocupação do Lewis era pôr ordem nesse processo, mostrando que, ainda que os professores não tivessem se apercebendo de tal situação, eles poderiam estar prejudicando o futuro educacional, achando que estavam fazendo o melhor para os alunos. Na verdade, de certa forma, como ele é muito sarcástico, ele está mais fazendo a crítica mesmo. Existe uma outra temática, talvez para mim a mais importante, que está aqui na página 29. O mais rude sentimentalismo que Gaio e Tito tanto desprezam sobre uma bandeira, um país ou regimento seria de mais utilidade. Fomos instruídos quanto a isso há muito tempo por Platão. Da mesma forma que o rei governa por meio de sua nobreza, a razão do homem deve governar os meros apetites, sentimentos, pulsões, por meio do elemento essencial. A cabeça governa os membros inferiores por meio do peito, que é o trono do que nos fala Alanos da magnanimidade. O outro, um tempo todo, tal é a situação tragicômica em que nos encontramos. Nós continuamos a clamar aquelas qualidades precisas que admitimos ser impossíveis. Ele vai começar então aqui a falar um pouco sobre o tal, e aí vale a pena você ir lá no apêndice e entender do que ele está querendo dizer. Se eu fosse fazer uma espécie de resumo do tal, o resumo do tal é aquilo que é a natureza em geral e a forma objetiva dela. Ou seja, há algo que passam as eras, passam as sociedades, passam as gerações, e o pôr do sol será por si próprio sempre bonito, você gostando ou não, você achando ou não, tendo sentimentos ou não pelo pôr do sol, será algo bonito. Esta preocupação do Lewis, ela é muito clara no sentido da distorção social e principalmente a distorção das gerações que aconteceriam. Por que ele está falando de peito aqui? Aqui está a razão, aqui é o coração. O coração responde naquilo que a razão determina. Se eu não tenho mais o peito, sou um homem sem peito, eu não consigo, por meio da razão, locomover mais o meu corpo. Então, se eu tenho um coração, os sentimentos que têm a sua validade ordenados ao clássico, à razão, com certeza eu vou poder guiar melhor o meu corpo. E é por isso que ele fecha esse capítulo com uma das temáticas mais interessantes e um grito de socorro e um alerta para todos nós nos dias de hoje. Em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função. Removemos e demandamos a sua função. Criamos homens sem peito e esperamos dele a virtude e a iniciativa. Quando virtude, principalmente no contexto romano, a virtude ela passa pela reflexão racional das coisas. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos aos castrados que sejam frutíferos. Ele chega uma hora que ele diz que os professores deviam entender que eles não vieram para destruir florestas, eles vieram pelo contrário, para regar os desertos. Se eles vêm destruindo as florestas, ou seja, se eles destroem aquilo que está erigido, que já existe, eles vão simplesmente provocar um caos maior e ampliar o deserto de entendimento, de conhecimento, de ética, de reflexão, tão necessário para aquela época. Esse é um primeiro grande alerta que ele dá e que me parece, sem dúvida nenhuma, algo que ocorre nos dias de hoje. Nós somos consequência desses equívocos que foram feitos de uma forma muito colateral à realidade clássica da educação.
Bom, o segundo capítulo, ele é justamente essa ponte entre o problema do primeiro, que é entre a educação clássica, que foge a homens e mulheres com razão a ponto de dominar os seus sentimentos sem submetê-los ao nada, em detrimento aquelas reflexões subjetivas, relativas, que em nada há da consistência e que acaba fazendo com que gerações se percam dentro dos seus próprios sentimentos sem entender realmente a realidade objetiva das coisas, sem entender efetivamente os conceitos e os valores e as virtudes dos quais eles devem perseguir. Esse segundo vai, então, enquadrar um outro processo. Este processo está ligado a devo eu resolver os grandes entraves da minha vida por instinto ou pela razão? Ou pode a sociedade ou deve a sociedade manter todos os seus esforços, investimentos acerca dos problemas instintivos da humanidade? Eu posso dar razão a algo que eu não tenho, baseado tão somente no instinto? E aí ele vai tomar na sua mão a ideia dos contraceptivos que se discutia naquela época, né? Quando as pessoas, na visão dele, dizem que é bom que existissem práticas contraceptivas, práticas que permitissem a diminuição de natalidade a partir da base da intenção instintiva, porque isso facilitaria o sexo na humanidade, porque o sexo ele é pujantemente chamado pelo instinto, ele coloca a mão na cabeça e pergunta por quê. Há alguma racionalidade em você criar todo um elemento tecnológico e toda uma cultura pautada tão somente no instinto? Ou seja, eu entendo a minha mãe só por instinto, por exemplo, ou vou entender a maternidade sobre algo virtuoso, muito maior? Eu vou dar, então, uma característica instintiva na minha relação marital, nas minhas relações com o amigo, na minha relação com o próximo, tão somente por conta da base do instinto, ou eu vou racionalizar isso? Ou seja, ou eu vou trazer valor real a esta relação? Esta pergunta que o Lewis vai colocando mostra a preocupação dele, que já estava interpolada na questão da educação e que mais à frente seria colocada dentro do contexto da ciência, do cientificismo, ou seja, você investir tudo dentro de um complexo inicial da base de instinto. Ou seja, ser um homem muito mais um animal do que um ser com a razão. Se tudo está voltado às sensações, sem esta consideração maior, estas vão estar levando a toda uma sociedade a escolhas supérfluas, volúveis e que não vai ser nada concreto. Daí a elementação do Tao que ele tanto explica. O Tao é o exemplo claro de máximas universais encontradas em todas as sociedades na história humana. Na história da raça humana você sempre terá elementações, provérbios, ditos populares, leis, que elas são equânimes e iguais em todos os tipos de culturas da humanidade. Então, a ordem objetiva, a ordem natural das coisas, o imperativo categórico kantiano faz parte dessa contraposição que o nosso querido C.S. Lewis vai estar levantando, perguntando o seguinte: se num futuro próximo nós tivermos pessoas somente movidas sobre instinto, nós teremos sociedade? Olha aqui essas 3 páginas que eu vou ler para você aqui. Página 38, logo de cara. Olha o que ele fala. Na realidade, com isso não avançamos nem um pouco. Não vou insistir no ponto que o instinto é o nome dado para aquilo que desconhecemos, ou seja, para Lewis, quando a razão não nos permite descrever aquilo que estamos sentindo, a fuga da sociedade ou do ser humano é dizer que aquilo ele faz por instinto. Dizer que as aves migratórias acham o seu caminho por instinto não passa de uma forma de dizer que desconhecemos como é que as aves migratórias acham o seu caminho. E logo na sua outra página, mas por que devemos obedecer ao instinto? Por acaso há algum instinto de ordem superior que esteja nos dirigindo para obedecer especificamente a este e a um terceiro instinto de ordem ainda superior que nos guie no sentido de obedecer ao anterior? Há necessidade mesmo que você obedeça e faça tudo segundo o instinto? É essa a pergunta que o Lewis está deixando para a gente.
E no capítulo, e mais à frente na página 41 ele coloca: só pessoas educadas de uma forma particular podem ter a ideia de posteridade em mente. É difícil atribuir ao instinto nossa atitude em relação a um objeto que existe apenas para as pessoas dotadas do hábito de reflexão. O que ele está falando? Se você age somente com instinto, se todos os valores da tua relação e todas as percepções que você tende a manter e todos os seus hábitos são pautados pelo instinto, você não tem como se perseverar dentro do contexto da sociedade. Você não protege o que há de vir, porque você desmantela todos os contextos que geraram segurança ao homem até este momento, tá certo? Aí vai cair no final que é sobre o cientificismo. E a ideia do Lewis não é bater na ciência, aliás, ele nunca bateu na ciência, mas ele percebe claramente que ao longo prazo a manipulação na educação e depois a manipulação em responder a instintos e não necessariamente a razão, não necessariamente a ordem natural das coisas, vai fazer com que um certo grupo de humanos, tendo poder, possam dominar outros homens ou o restante dos homens a partir da ciência. Na visão dele, há uma falácia científica, dizer que, por exemplo, porque o homem fez o avião ou porque o homem inventou o avião e pode levantar voo, não quer dizer que a partir do elemento da ciência eu posso dominar os ares, o espaço, o universo. A ideia de que normalmente era colocada de que ao dominar a ciência eu posso dominar a natureza, em Lewis era uma falácia. Se o homem entende que ele pode dominar a natureza a partir da ciência, posteriormente ele pode achar que pode dominar o seu semelhante também por conta da ciência. E é nesse sentido que se aproxima muito por uma outra globalização do Milton Santos e vai se aproximar também sobre a ideia de Notas do Subsolo do Dostoiévski. A grande questão levantada pelo Lewis é exatamente o uso da ciência para a obtenção de poder. Quando você constrói narrativas dizendo o que é certo e errado, tendo por base um questionamento científico, e ele não era negacionista à ciência, muito pelo contrário, mas a preocupação dele é que haverá um certo momento em que pessoas que podem trabalhar com a ciência poderão usá-la para dominar as outras que não podem, ou seja, quanto mais dinheiro alguém tiver, mais posse científica puder ter, ele vai forjar ambientes, vai forjar ideias, vai forjar narrativas para que, de forma muito construta, venha a determinar a razão daquilo que a humanidade deva fazer ou não. A ciência pode tratar a natureza como objeto, e se ela pode tratar a natureza como objeto, ela também vai poder tratar o homem como objeto. E quem está acima da ciência para transformá-la num instrumento de obtenção e manipulação do homem e da própria natureza? É o próprio homem. Por isso que ele diz que nesse exato momento você terá a abolição do homem, porque não só tirando do ser humano a opção de reflexão, a opção orientada pela razão efetiva e a opção de fazer com que ele reflita dentro de patamares de virtudes clássicos, corretos, basilares, você está tirando da humanidade a própria humanidade. E mais, aquele que faz isso, longe de ser humano, será também um anti-humano, sendo assim, também se auto-abolirá. Olha a linguagem que ele deixa para a gente, é interessante na página 58 e 59. Seria então as pessoas que fazem isso, elas são mais ou boas? Ele diz o seguinte: mas os últimos homens, longe de serem herdeiros do poder, serão todos os homens sujeitos ao extremo, à mão morta dos grandes planejadores e manipuladores, e eles mesmos exercerão menos poder sobre o futuro. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido controle total sobre si mesmo por meio da genética ou do condicionamento básico do pré-natal, da educação e da propaganda baseadas em uma psicologia perfeitamente aplicada. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ao homem. A batalha terá então sido vencida. Teremos arrancado o fio da vida das mãos de Cloto e, a partir daí, estaremos livres para fazer a nossa espécie o bem que entendemos.
Aqui, as moiras e cloto eram aquelas que tinham o fio da vida e poderiam então definir se esta pessoa morre, se essa pessoa vive. Isto aconteceu, e Lewis está escrevendo isso no período em que isso estava acontecendo, em 1943, a eugenia e a forma como os filhos do Adolfinho fizeram com os judeus em campos de concentração. Testes e mais testes para ver até onde o ser humano, a partir do seu corpo, pode suportar fraturas, suportar choques elétricos, suportar altas cargas de água fria, e aí você transforma o homem num rato, num objeto de experiência tão somente. Mas a pergunta que eu faço, e aí fica claro para a gente entender a abolição do homem: quem é humano efetivamente? Aquele que está sofrendo o desgaste da ação ou aquele que está fazendo a ação de desgaste no outro? E é por conta disso que ele diz que esse tipo de ação traria para todos nós a extinção não do homem como ser vivente, mas o homem como ser que vive. Ser vivente no sentido de animal, o homem continuaria sendo, mas ser que vive no sentido de reflexão e de entender-se no caminho da sua história, isso seria problemático. Ele deixa mais uma coisa para a gente: por mais que eles possam retroceder ou tatear, não acharão um chão no qual possam firmar os pés. Em tudo que eles tentarem agir imediatamente, tudo se tornará pífio. O que ele está querendo dizer? Que nesta corrida científica de tentar obter cada vez mais uma espécie de evolução dessa sociedade, o que nós estamos fazendo é um suicídio social, um suicídio da raça humana, a um termo de passo a passo para o futuro. E por fim, vem a pergunta: não há serventia nenhuma em enxergar, ou em tentar enxergar, no que está por trás dos primeiros princípios. Se você prescrutasse tudo, então tudo seria transparente. Mas o mundo totalmente transparente é um mundo invisível. Perscrutar todas as coisas é o mesmo que não enxergar nada. Fato é que aquilo que nós destacamos como evolução pode ser o nosso próprio suicídio. E aí vem a pergunta final: como saber se Lewis estava certo ou errado? Basta que você veja o que nós estamos vivendo hoje. Tecnologicamente, nós somos incomparavelmente a era humana que tem mais o conforto tecnológico já observado em todos os contextos de eras históricas que tenham passado da humanidade. Mas ao mesmo tempo nós temos o recorde de fome no mundo todo. Nós temos as piores diferenças sociais já vistas. Ao mesmo tempo que nós já estamos pensando em criar carros que voam na cidade, nós temos cada vez mais seres humanos dejetados na rua, perdendo a sua condição de essência de vida, a sua excelência de vida, a sua nobreza de vida. Então, essa linguagem de nós percebemos que a cultura, por exemplo, nuclear, que a ciência pôde trabalhar como uma forma, inclusive voltada à medicina, uma forma voltada à energia, ela hoje é utilizada muito mais para as guerras. Nós progredimos, mas não evoluímos. Então, na minha perspectiva, o Lewis está correto sim, porque eu identifico na educação a manipulação sobre uma ideia basilar de contextos relativistas. Segundo, nós vivemos, ainda que tivéssemos que estar vivendo ainda sobre esse processo clássico e racional, não racionalista, mas racional das relações, nós estamos vivendo cada vez mais pelo impulso. E terceiro, aquilo que cai nas nossas mãos como uma ferramenta de transformação, que é a ciência, nós não aprendemos que nós não temos poder sobre a natureza e nós não vamos conquistar as coisas da forma que pensamos conquistar tão somente porque achamos deter a ciência. E longe disso, nós estamos praticando um suicídio de toda uma raça. Para mim, um dos livros mais importantes, um dos livros mais vibrantes do C.S. Lewis, e eu gostaria que você estivesse nas mãos com essa obra, aprendendo cada vez mais de tudo aquilo que ela pode trazer para você. Tá certo? Para os próximos meses eu vou trazer mais leituras distópicas e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Espero que você esteja conosco, participa conosco, curta o vídeo, compartilha o nosso canal e compartilha o nosso próprio vídeo para aqueles que você gostaria que estivessem fazendo parte da nossa família. Como sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima.